Dados problemas técnicos aí, agora a gente vai começar. Então, doutora Ellen Dutra, viu? E médica residente do Hospital São Lucas, hoje em parceria com o doutor Wesley, cardiologista intervencionista. Bem, o caso de hoje é sobre o foranoval patente e o AVE criptogênico, quando e como abordar, né? A gente vai falar acerca de um paciente atendido na instituição, em segmento ambulatorial com o Dr. Wesley, inclusive. E durante o caso a gente vai ter uma abordagem aí em pautas, né? Porque o paciente tem mais de uma entrada no serviço e posteriormente a gente vai discutir um pouco sobre o assunto, né? Bem, o paciente deu entrada inicialmente em 2018, em março de 2018. No dia 30 de março, por volta das 13 horas, um homem de 41 anos, que após levantar-se pela manhã por volta das 6 horas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Alguém? Tá, né? Estamos. Eu tô Pode seguir. recebendo o retorno do meu áudio, como se eu estivesse ouvindo a mim mesma. Tá perfeito, pode continuar, tá perfeito. Pronto. Por volta das 6 da manhã, acordou com uma tontura vertiginosa de início súbito, associada à parestesia de membro superior direito e hemifase direita, além de desequilíbrio, né? Foi admitido na urgência por volta das 13 horas, com essa queixa ainda de vertigem. Foi feito Dramin inicialmente. O paciente referia uma melhora parcial de sintomas, porém ainda persistia com dificuldade para deambular por causa de um desequilíbrio e alteração da marcha. Negava náusea, febre ou alteração visual. Não tinha nenhuma história de comorbidade, nem uso de medicação, e não fazia uso regular de nenhum medicamento. Né? Paciente eutrófico, peso adequado para a altura, índice de 25, de hábito de vida não era nem tabagista nem etilista, e tinha uma história familiar de uma irmã com história prévia de AVC jovem, com menos de 50 anos. Inicialmente, o que chamava atenção no exame físico era uma marcha atáxica que tendia para a direita, sem déficit sensitivo e uma discreta monoparesia de membro inferior direito. Da parte cardíaca, uma pressão de 130 por 80, com a frequência de 92, bolhas novofonéticas sem sopros, com ritmo regular. Assim, a priori, foi aventada a possibilidade de um AVE, isquêmico, e de prontidão já solicitada internação hospitalar e com avaliação da neurologia, fazer todo aquele screening de investigação neurológica. Então, o paciente foi solicitado ressonância, angio-ressonância de crânio, o eco, o Doppler de carótidas vertebrais e o laboratório. Inicialmente, exames laboratoriais todos dentro da normalidade, sem nenhuma disfunção nem alteração eletrolítica. O paciente interno em UTI, iniciado a atorvastatina, na dose de 40 mg, AS 100 mg dia, e o labirin, porque ele ainda se queixava bastante da vertigem. E aqui, dando seguimento, só para a gente ter ciência dos exames complementares. Bem, o paciente fez o Doppler ainda no mesmo dia, o Doppler de carótidas vertebrais dentro da normalidade, sem quaisquer alterações, sem placas, sem oclusão. Então, um exame normal. Ellen, só para interromper rapidinho, o que chama a atenção nesse caso é um paciente jovem, né, sem comorbidades prévias, que chega na urgência com um quadro com déficit segmentar, talvez ali um AVC cerebelar, e com um nível de pressão arterial normal, um ritmo sinusal. Então, chama a atenção é isso, são pacientes jovens, sem comorbidades, que chega normotempo, um ritmo regular e um déficit cerebelar bem estabelecido. Pode continuar. Pronto, dando seguimento, ainda realizado o ecocardiograma inicialmente, o que a gente pode ver que o paciente tem uma função ventricular preservada, com a fração de ejeção de 63%. A priori chamava a atenção aí uma alteração do septo interatrial redundante, sem chante pelo estudo transtorácico, mas chamava a atenção inicialmente essa alteração do septo.
Na ressonância magnética do crânio, feita 48 horas depois, a gente vê que o paciente tem alterações isquêmicas agudas aí recentes, principalmente localizadas em pedúnculo cerebral esquerdo, tegumento mesencefálico e tálamo esquerdo. A angiorressonância também não evidenciava alteração arterial, não tinha oclusão, nada que justificasse o evento inicialmente. E aí, com a alteração prévia do exame transtorácico, foi solicitado o exame transesofágico para melhor elucidação da alteração interarterial. Nessa nova investigação, o que se pôde ver é que o paciente tinha um septo interatrial com evidência de uma movimentação aneurismática sem enxante, conforme foi visto anterior, mas após a fusão de contraste com microbolhas, observou uma significativa passagem reversa da direita para a esquerda no meio do contraste. Então, o paciente com movimentação aneurismática do septo atrial e um enxante reverso após contraste. Ô, Ellen, a doutora Andréa, cardiografista, quer fazer algum comentário, não é isso, André? André, quer fazer algum comentário, André? Bem, Ellen, pode continuar. Ela está com a mãozinha levantada ali. Sim. Realizado ainda o Holter, né, o traçado não tá descrito, mas o paciente tinha extrasístoles supraventriculares isoladas, né, e algumas extrasístoles ventriculares raras. E aí solicitado nesse momento a avaliação da cardiologia intervencionista, justamente visando aí talvez a possibilidade de um tratamento percutâneo do defeito septo interatrial. Inicialmente, o Dr. Wesley vai comentar qual foi a análise dele. Esse AVC foi em 2018, quando o Luiz André me pediu para avaliar essa paciente, né? Após a solicitação da doutora Gisele, ela pensou na possibilidade de um tratamento percutâneo desse forame oval patente. Faltou alguns dados ali no eco para tomar uma decisão mais firme em relação ao fechamento do foco. Hoje a gente usa alguns critérios do eco, por exemplo, a quantidade da passagem de folha, esse cardíaco, a gente analisa o tamanho do túnel, se tem prisma, etc. Esses dados ecocardiográficos são importantes para a tomada de decisão. Além disso, o que fez a minha decisão conservadora inicial é que haviam dados na literatura divergentes. Os primeiros trabalhos que a ele vai mostrar mostraram não foram positivos para o fechamento do foco. Mas em 2017 saíram 3 trabalhos que mostraram o benefício. Então, eu tinha 2 trials que foram negativos para o fechamento do foco e 3 trials randomizados que mostraram que o foco não, principalmente para os focos mais complexos. Mas, como ainda tinha uma certa divergência, eu mantive o paciente em tratamento clínico apenas com aspirina. É um paciente que tinha um SARS muito irrisório, não tinha FA, apesar de ter sido um holter de 24 horas. Às vezes a gente recomenda, quando possível, fazer um holter de 72 horas para investigar mais uma eficácia. Mas o meu pensamento foi acompanhar isso, até porque você não deve conseguir nenhum. Então, assim, inicialmente foi um pensamento clínico, 2018.
Ok. Bom, então, o paciente, nesse momento, é ocupado por tratamento clínico. André aqui falando. Eu poderia só perguntar uma coisa? Fala, doutor André. Nesse momento, o eco mostrou aneurisma do septo interarterial, não foi isso? Não foi demonstrado pelo eco foramelval e nem muito menos as características necessárias para o fechamento percutâneo de forônio. Não é isso? Isso. Então, ele fala que tem a formação aneurismática e com microbolhas, né? Então, se é um aneurisma, na verdade, com múltiplo... Se é um aneurisma fenestrado, mas até o momento... Ficou como se fosse um aneurisma fenestrado, né? Pelo menos não ficou aí descrito que tivesse FOP nesse momento. Não é isso? Não ficou tão claro realmente a presença de FOP é clássico, né? A gente sabe que esses defeitos do septo, eles são multifacetados, né? Mas, assim, não mostrou aquele FOP tão clássico. Também não avaliou para mim assim, a quantidade de microbolhas passou da direita para a esquerda, porque às vezes a gente usa isso como um critério. Assim, ficou descrito significativo, né? Então, você tem aquela classificação de FOP pequeno, de 1 a 5 microbolhas, 6 a 3, um FOP moderado, mais que 30, um FOP importante. Mas, pelo que coloca aí aquela coisa do significativo, não fez uma quantificação quantitativa, né? Fez uma quantificação qualitativa. Agora, dá impressão, pelo aneurisma. O aneurisma, por si só, já é uma fonte considerada como fonte emboligênica. Chama a atenção essa história na família, né? Então, será que tem aí algum distúrbio de coagulação na família e esse paciente com aneurisma? E se ele tiver alguma coagulopatia associada, não FOP necessariamente, digamos. Acho que esse eco, nesse momento, o eco não precisaria dar uma filtrada melhor, né? Exato. Isso. Por isso que o paciente foi investigado. Por isso que a foi gente investigado, mas não tem FOP. Até esse momento, não tem nada que sugira uma abordagem em relação à intervenção e sinaliza uma necessidade de anticoagulação. Até o momento não. E aí o paciente foi avaliado pela hemato e investigado em hemofilia e outras síndromes trombóticas. Ok. Sigamos, né? Então, nesse momento, o paciente investigado também para outras síndromes trombóticas fez todo o screening hematológico do que era disponível no serviço e os resultados dos exames, alguns ainda externos, foram todos inconclusivos e nenhuma alteração que justificasse a priori uma causa trombogênica relacionada a alguma alteração hematológica. Então, o paciente recebeu alta no dia 6/4 em uso de AS para segmento ambulatorial com a cardiologia intervencionista e continuou fazendo segmento com o Dr. Wesley. De 2018 a 2020, o paciente teve alta com recuperação aí do quadro da ataxia, sem déficit, e continuou o segmento. Em abril desse ano, dia 22 de abril, o paciente retorna ao atendimento por volta das 7h30 da manhã, com um novo quadro. Paciente com náuseas, vômitos, tontura e fraqueza de início a 1 hora, mas com redução de força muscular de membro inferior, referindo não conseguir se manter em pé. Então, um quadro semelhante ao quadro prévio.
negava dor, febre ou outras queixas anteriores, um quadro mais agudo, pontual. E, coincidentemente, o horário muito semelhante com o horário do outro evento, né? Ele chegou, dessa vez, com frequência cardíaca de 58, uma pressão arterial de 160 por 90, foi examinado deitado pela intensa tontura, né? Da mesma forma que anteriormente ele queixava muito de vertigem, de tontura. E o que chamava a atenção era que ele tinha dismetria, né, com erro de medida, e uma alteração de movimento do membro superior direito. Como o paciente deu uma entrada já com protocolo de AVC foi diretamente para a tomografia de crânio, e a neurologia já avaliou o paciente ciente do resultado, com evidência de lesão isquêmica aí, posta inferior a nível de cerebelo. E aí ele coloca como fora de janela, e a priori não ficou tão bem definido. O paciente chega na urgência dizendo que o quadro começou há 1 hora, mas a lesão não parecia tão aguda, pelo menos a lesão tomográfica. E ficou essa questão aí, se o paciente era fora de janela, mas não foi trombolizado. Novamente internado para descartar outras causas emboligênicas, dessa vez já sabidamente conhecido, né, a movimentação aneurismática do septo interatrial, aí podendo ser a fonte do AVC. Né? O paciente também triado, feito todo o novo screening para sorologias, doenças de Chagas e novamente para investigação de hemofilia e síndromes trombóticas, exames novamente inconclusivos. E aí, realizado o novo eco, esse eco aqui é transtorácico. Nesse eco, o que chama a atenção é que aqui ele coloca um septo íntegro, com um discreto shunt do átrio direito para o átrio esquerdo, ali em topografia de fossa oval. Né? Realizado o teste com a salina, que mostrou microbolhas, mas aí realmente não quantifica, só coloca o teste como positivo. Algum comentário? Mas fica caracterizado, então, até eu abri rapidinho lá os comentários de Raquel. Então, nesse momento, fica caracterizado a presença de forame oval, essa necessidade do ecocardiografista demonstrar que o shunt, a literatura pede isso, né? Que o shunt seja demonstrado o shunt direito e esquerdo. Essa demonstração geralmente tem que ser feita com manobras, né? A manobra de Valsalva, ideal, a literatura até fala do paciente, se o paciente estiver acordado, você aumenta essa sensibilidade, porém existe o desconforto de fazer um transofágico acordado. Você pode fazer a manobra de compressão abdominal, e se você fizer a compressão abdominal com a descompressão abdominal rápida, você aumenta essa sensibilidade, ficando então faltando os critérios que o Wesley já comentou, que vai ser importante em relação à abordagem percutânea, que seria quando o tamanho do forame oval é acima de 2 milímetros, se tem a presença do túnel, a largura do túnel, a angulação entre a veia cava inferior e o próprio túnel. Quanto mais plano for esse ângulo entre a cava inferior e o túnel, a questão do sucesso. Então, nesse momento, o transesofágico, além de diagnóstico, ele já pode partir para um próximo passo em termos de características, prevendo se existe a indicação e o grau de sucesso da abordagem percutânea. Raquel quer fazer algum comentário? Não, Souza, era só para comentar que naquele primeiro eco, ainda que não fosse dado o diagnóstico de FOP, a gente já deveria pensar nesse diagnóstico, já que foi detectado um fluxo reverso direita-esquerda no exame. Mas realmente daí faltaram descrições acerca do túnel, do tamanho do túnel, distância, etc. Mas eu já pensaria em FOP naquele primeiro exame. Exatamente, Raquel. Na minha cabeça... Se fala muito um pouco a literatura mostra isso, da questão da variabilidade
da demonstração do shunt. Quer dizer, às vezes você faz um exame para a FOP e você consegue, em outro você não consegue. Aí entra a questão do falso positivo e do falso negativo, né? Ele aí talvez no falso negativo, uma opacificação inadequada, uma valsalva inadequada, a qualidade da imagem, se a angulação que o ecocardiografista fez, uma angulação mais anteriorizar mais para pegar, que o foco fica mais antero-superior. Então, tecnicamente, poderia ter sido uma busca mais, digamos, mais intensa, mas sabendo também que a gente pode ter uma certa variabilidade, vai depender muito do gradiente AD e AE. No paciente desidratado, então tem outros fatores, mas Perfeito. até realmente mais intensiva, até realmente tentar bater o martelo final que não existiria o FOP. Exatamente, mas desde o primeiro ECO, 2018, eu já estava naquela cabeça que para mim tinha um FOP mesmo. Que é o FOP, né? Mas, porque com aquele diagnóstico ficou somente como fosse uma fenestração, né? Mas como não tinha dado suficiente anatômica para isso, de complexidade, eu achei melhor o tratamento clínico inicial. Sim. Ou seja, o diagnóstico é um AVC criptogênico no paciente com FOP, não é isso? Exatamente. E como a doutora Andréa... 2 anos depois, o paciente fez um novo evento. Dessa vez usando a S. Pode continuar, Ela. Joia. Pronto. Nessa investigação do novo evento, né, que a gente pode ver na ressonância de crânio, que o paciente tem o hipersinal em T2 e o hipossinal em T1, com restrição de fusão em hemisfério cerebral direito, que bate com a queixa do paciente que ele chegou com ataxia importante em território de cerebelo superior, sugestiva de uma isquemia recente. E aí não dá para mensurar o tempo da isquemia, é por isso que eles colocam como não trombolizado, porque ele coloca recente, mas não necessariamente a injúria seria nesse momento aguda, e ficou essa questão a esclarecer. E a ressonância, novamente, dessa vez, normal, conforme o exame anterior de 2018. O paciente avaliado pela neurologia em segmento interno, e aí, durante esse período, ele também evoluiu com melhora significativa da ataxia, teve recuperação da força muscular e da marcha. Como tinha o foco, essa questão com o shunt direita e esquerda, é que a gente não conseguia mensurar a intensidade, né, do shunt, como foi comentado, o paciente na vigência de um segundo evento vascular, sendo esse último agora na vigência do uso de AS, aí novamente é convocada a cardiologia para definir a questão da oclusão do forame oval. Da hematologia, paciente com nova investigação, foi descartada hemofilia ou outras síndromes trombóticas, né? E aí a dúvida que ficou foi se ainda assim o paciente merecia ser anticoagulado ou só antiagregado. E aí, nesse momento, pré-alta, o que ficou estabelecido é que o paciente sairia em uso de rivaroxabana e a manter a anticoagulação de forma empírica pelo segundo episódio, como sugestão da hematologia, ainda que os exames não fossem conclusivos. Então, o paciente permaneceu 5 dias interno, recebeu alta em uso de anticoagulação com rivaroxabana para segmento ambulatorial e agora, dessa vez, avaliar com a cardiologia intervencionista a proposta de intervenção percutânea. Aí, dessa vez, eu discuti com o Roberto Sintra também, e com a ecocardiografista que fez, a sensação é que realmente tinha um... E houve uma concordância com o Roberto da gente tratar percutaneamente esse... E, então, ele saiu de alta, anticoagulante oral, já era o segundo evento, esquema,
cerebral, e já com a solicitação já para fazer a autorização desse fechamento do fórum oval. Mas aí ele estaria um pouco mais protegido desse anticoagulante oral. Então a gente já, na alta, tomada de fechar esse fórum oval. Ok. Pronto, então, dando seguimento, né, essa questão do fórum oval patente do AVE criptogênico, né, verdade ou mito? Pouco ainda, um território pouco explorado, mas a gente vai ver que chama um pouco mais de atenção do que o que é comentado. Né? Os AVEs a gente já sabe que os isquêmicos ocupam aí o primeiro lugar disparado, sendo 88% dos AVEs, e sendo que desses, 40% são criptogênicos. Né? A gente desconhece a causa e é aqui que a gente vai chegar. Né? Dos AVEs hemorrágicos, temos aí o subaracnoide e o parenquimatoso. E quando a gente pensa em FOP e a relação com a AVE, chama a atenção justamente a incidência da permanência do forame oval, que é em 20 a 25% da população adulta. E quando a gente pensa assim, se de 20 pessoas que estão assistindo a aula aqui, mais ou menos 4 a 5 teriam um forame oval patente e nem sabem. Então, é uma incidência alta. Então, assim, de septo aneurismático, como no caso do paciente, a incidência é menor, 2,2%, só que desses pacientes que têm o aneurisma do septo atrial, 83% deles também possuem a permanência aí do forame oval. E aí, essa relação mostra justamente que esses pacientes entre 18 e 60 anos, que têm o AVE criptogênico e não tem nenhum outro fator de risco prévio conhecido, ou não tem dislipidemia ou eventos cerebrovasculares de causa conhecida, né? A causa mais provável aí seria justamente a permanência do forame oval. E estaria envolvida em 50 a 60% dos casos. E, via de regra, começa a aparecer algumas dúvidas. Se 20 a 25% da população tem e 40% dos AVEs, né, são de origem criptogênica, e metade deles são causados aí, provavelmente por uma permanência de forame oval, será que eu devia investigar isso em todo mundo? Como é que a gente faria? A abordagem deveria ser antes ou depois da AVC? Então, algumas perguntas ainda não foram esclarecidas. E aí, essa relação, ela já é bem conhecida, inclusive a gente tem vários relatos aí da relação da permanência do forame oval e do AVE, principalmente nesses pacientes jovens, sem fatores de risco prévios para evento cerebrovascular. E aqui eu coloco só algumas referências. E aí, quais os fatores de risco que aumentariam aí a chance de um AVE relacionado à permanência aí do forame oval? Bom, tem alguns fatores que colaborariam, assim, corroborariam para a história. Seria a idade, menor que 55 anos, algumas referências usam menor que 60, história atual ou pregressa de tromboembolismo pulmonar ou de outras embolias, né? Portadores de apneia do sono, né? E tem a história de atividade física no momento do AVC ou de algum estresse. As características do FOP, como foi colocado no comentário do ECO, eles aumentam a probabilidade dessa patologia estar relacionada com a embolia. E aí entra a questão do aneurisma do septo, do shunt moderado a grave, o tamanho do FOP, como a gente viu, da hipermobilidade do septo, e aí tem a questão do teste das bolhas, de quantificar, e a presença também de válvula de Eustáquio ou de rede de Chiari. Então, esses fatores aqui que contribuiriam e que mereciam ser mais bem estudados. E aí, quando a gente fala do forame oval associado com esses pacientes jovens, isso daqui é um estudo brasileiro que ele fez justamente uma análise de 168 pacientes com AVC isquêmico e dividiu em criptogênico e pacientes com causa definida.
E ele chegou a uma conclusão interessante, que após a análise, né, viu que a razão de chance aí de um evento nesses pacientes com FOP era de 3,3 para o risco ajustado. Então, a relação causal entre FOP e AVE em jovem é altamente provável. A gente deve olhar com um pouco mais de carinho para esses pacientes. E aí o paciente teve 2 eventos isquêmicos em 2 anos, o último usando antiagregante. Qual é o momento que a gente deve intervir, quais são os prós, quais são os contras e o que a gente tem de evidência até então. Né? Bem, temos basicamente 5 estudos mais conhecidos, né, que falam a respeito da intervenção percutânea aí no fechamento do forame oval. O primeiro estudo que a gente viu é o CLOSURE, 2012. Esses 2 estudos aqui, mais uma negativa, não viram tanta superioridade entre a terapia medicamentosa e a abordagem percutânea. E os outros 3 estudos aqui da direita já viam a superioridade da abordagem percutânea em relação à terapia clínica. E aí, falando desses 3 ensaios positivos, tem algumas características aí que foram relacionadas ao FOP nesses pacientes que entraram no grupo estudado. No RESPECT, 75% deles tinham um shunt substancial, um shunt bem significativo, e 36% deles com aneurisma do septo atrial. Já no REDUCE, 80% tinham um shunt moderado ou maior, né, que moderado, e 20% com aneurisma do septo atrial. E no CLOSE, todos os pacientes tinham um shunt significativo, né, e aqui eles usavam o teste, né, das microbolhas como parâmetro, e 32% tinham aneurisma do septo atrial. Só um detalhe aí, os 2 primeiros trials, vamos com o slide, por favor. Eles foram alguns usos estatísticos, mas principalmente Closer One, ele usou uma prótese, Star Trek, se eu não me engano, que foi uma prótese que nem comercializada, e percebeu-se que essa prótese estava muito shunt residual. Então, por isso, toda a negatividade desses 2 primeiros estudos. Além disso, o mais importante, para deixar de informação, é que os 3 trabalhos que foram positivos para o fechamento, eles mostraram que a seleção dos FOPs para tratamento foi muito mais rigorosa. Eles selecionaram realmente pacientes que tinham chances mais importantes ou tinham um movimento aneurismático também. Então, é muito importante avaliar o tipo de FOP que a gente merece ou não ser tratado. Pronto. E aí, quando a gente fala justamente da questão do algoritmo aí, para avaliar se esse paciente é candidato ou não à abordagem percutânea, entraria aí principalmente excluir outras causas, né? Então, a gente teria que ter o paciente ideal, né? E aí, ele... Oi? Não. Sério. E aí ele dá esse algoritmo aqui para tentar mesmo parametrizar, assim. Então, os pacientes que teriam menos de 60 anos com evento isquêmico e a permanência do forame oval, né? E aqui a gente começa a dar o segmento. Se o paciente tem alguma causa cardioembólica, doença vascular, dissecção arterial, hipercoagulabilidade, então seria um paciente que seria para terapia medicamentosa. Do contrário, a gente segue a investigação se ele tiver hipertensão descontrolada, um diabetes não controlado, doença autoimune, então a gente seguiria para terapia medicamentosa. Então, quem seria o paciente que seria candidato à abordagem percutânea, né? O paciente que a gente teria que basicamente excluir todas as outras causas possíveis de AVE, e a gente ficaria com aquele paciente ideal. E quando a gente fala até do closure, do primeiro estudo, o Dr. Wesley falou justamente sobre essa questão da prótese, e eu vou falar mais à frente,
ele mostrou justamente essa questão da eficácia, foi atribuída ao fechamento ineficaz do forame, aí, com 14% mais ou menos dos pacientes tiveram um shunt residual significativo. E aí, justamente, essa questão do shunt marca o sucesso terapêutico ou a falha terapêutica, né? Então, quanto mais bem sucedido for o fechamento do forame, menor vai ser o risco de um novo evento. Então, o sucesso é relacionado basicamente à ausência ou ao mais baixo shunt que eu puder. E aí, depois a gente tem os outros estudos, né? Tem o RESPECT, que já é um estudo que tem um desfecho mais positivo. E aqui, né, uma meta-análise, eu diria que a maior meta-análise aqui dos estudos realizados até o momento foi publicada em 2019, é do Brasil, do pessoal de Pernambuco, do PROCAP, né? E aí, o que basicamente eles fizeram? Eles avaliaram aí mais de 3 mil pacientes nesses segmentos dos trials, e o que a gente pode ver, eu vou passar aqui, que quando eles comparam, eles veem que houve uma heterogeneidade aí em alguns parâmetros e a gente vai descrever a respeito. E que quando ele coloca a amostra, o número da amostra, né, mais ou menos como que era a característica, então quase todos esses estudos usaram uma faixa etária bem semelhante, de 18 a 60 ou menores de 60 anos, então mantiveram a faixa etária muito próxima. Todos os pacientes com um evento, pelo menos isquêmico, e aí o tempo variava de acordo com o estudo, nos últimos 3 meses, 6 meses ou mais, né? E o que a gente pode perceber aqui, também aqui na parametrização da população que foi usada, a idade média também era muito parecida, né? Uma idade entre 40 e 50 anos, né? Com desvio padrão aí mais ou menos de 10 para cada estudo. O sexo masculino mais prevalente, e aqui das variáveis relacionadas à história médica do paciente, várias histórias, inclusive diabetes, hipertensão e migrânia, chama atenção, porque a gente vê relação da permanência do forame oval com a migrânia. Então, isso é uma outra pauta que é abordada em alguns momentos e fala sobre a questão da migrânia nesses pacientes, né? Todos os pacientes, da maioria dos estudos aqui, tinham ou aneurisma do septo atrial ou um shunt significativo, né? E a gente vê em relação à prótese, né? O CLOSURE, que foi aquele primeiro estudo que mostrou a falha terapêutica, usou esse dispositivo, que é o StarFlex. O REDUCE usou também um dispositivo diferente, que é o ITER, e os outros usaram basicamente o mesmo dispositivo, que é o TASER. E aí, o que a gente vê agora? Temos dispositivos diferentes e vamos ver se a história está encerrada, se é superior, se não é superior, como é que fica a polêmica da abordagem percutânea. Essa meta-análise, ela estuda aqui algumas variáveis comparativas. Então, o que ela fez? Em relação ao AVE, né? Houve aí uma heterogeneidade moderada do efeito do tratamento nos estudos, com um risco relativo geral para AVC com a diferença significativa entre os grupos, favorecendo o grupo do fechamento com dispositivo percutâneo. Quando a gente avalia a mortalidade, na verdade não houve diferença significativa em nenhum deles em relação ao tratamento clínico ou tratamento percutâneo no desfecho de mortalidade. Sobre a questão do sangramento, né, o paciente que é do grupo do fechamento percutâneo em relação ao paciente com a terapia medicamentosa apresentou maior risco de sangramento. E sobre a complicação, talvez a mais comum e principalmente pós-procedimento, né, do fechamento percutâneo, a gente teria aí a fibrilação atrial, né, principalmente nos primeiros 3 meses a 6 meses eles colocam na fase mais aguda da abordagem. E aí, apesar de ser um risco, ele coloca que o risco relativo para FA é bastante heterogêneo.
mas tem uma tendência um pouco mais positiva para o grupo da abordagem percutânea e justificável, né? E aí esse paciente foi abordado, né, de forma programada, foi abordado em agosto, o último evento foi em abril, ele saiu usando anticoagulação com Rivaroxavana, né? Quer falar sobre a abordagem dele, doutor Wesley? A abordagem foi tranquila. Suspendemos o anticoagulante oral 2 dias antes. E a gente obteve o acesso pela via direita. Foram colocados 2 nesta veia femoral, porque um desses produtores foi por onde a gente colocou o eco intracardíaco. O procedimento foi realizado com intracardíaco. E aí o som está muito ruim. Será que dá para, quando você falar, Wesley, não sei se todo mundo desligar, ainda está... É verdade. Tem uma microfonia errada. Eu vou desligar o celular, então, peraí. Pode ser o celular próximo. Melhorou ou não? Melhorou. Melhorou, seu Augusto? Parece que melhorou bem, viu? Todo mundo desliga quando você estiver falando. É melhor, mas eu acho que melhorou. Pronto. Esse procedimento tem poucas complicações, porque, primeiro, o acesso vascular é totalmente conectado com a veia. A gente colocou 2 introdutores, um de 6F. Um desses introdutores é intracardíaco. E importante no posicionamento, na localização do defeito. E o problema intracardíaco, ele realmente mostrou que o FOP era bastante importante e realmente no procedimento foi passamos o fio guia pelo defeito, depois a gente uns cálculos pelo eco intracardíaco, decidimos o tamanho da prótese, foi o número 24, não é uma prótese tão grande, é uma prótese gerada, não houve nenhuma complicação, uma situação, não teve nenhum tipo importante, foi aquela sedação, que é uma outra vantagem, e pronto, foi bem. Depois do procedimento, a gente continuou não continuou com o anticoagulante. A gente decidiu pela terapia antiplaquetária dupla, é o que é feito na maioria dos serviços, por exemplo, no INCOR, o grupo de lá, a terapia dupla por sem anticoagulante oral. Por que isso? Porque existe um tempo em realização da prova. Esse tempo geralmente é de 3 meses. Um detalhe importante para quem fecha muito FOP é que nesses primeiros meses existe algum relato na literatura que esses pacientes fazem mais extrasístoles. Provavelmente por essa prótese que está sendo utilizada. É muito importante prestar atenção nessa extrasístole. Existe uma frequência de FA ali de casos, de 4% a 6%. Então, ficar atento também a FA é uma frequência baixa. Derrame raro, muito raro. Ele teve alta, se eu não me engano. Pode continuar. Sim, o paciente teve alta com 48 horas, né, do procedimento. Saiu ainda em uso do AS do corpo do grão, né, 3 a 6 meses.
e retornou 3 semanas depois para o ambulatório com um novo eco. Eu ia passar aqui os vídeos, só que não está projetando. Deixa eu tentar aqui. Esse aqui. O vídeo anterior era da abordagem percutânea mesmo. Esse daqui é do eco durante a abordagem. Não sei se a gente vai conseguir ver, porque está um pouco pequeno, mas dá para ver o segmento depois do fechamento, que a gente não vê o shunt. Não sei se consegue ver. Depois eu volto à imagem e, por último, eu projeto as imagens durante o procedimento. 3 semanas depois, o paciente retorna, né, ambulatorialmente, já com um novo eco. Esse eco é do dia 31 de outubro, a abordagem foi no dia 31 de agosto, a abordagem foi no dia 6 de agosto, agora de 2020, né, e a gente pode ver que o septo, né, interarterial não tem evidência de passagem de fluxo ao duplo, então o paciente não tinha shunt, o que configura aí, no caso, o sucesso terapêutico, né? Manteve o padrão ecocardiográfico que ele já tinha, sem mais alterações. Lembrar somente que foi né? transtorácico. Essa relação aí do FOP com a veia criptogênica em jovens é altamente provável, mais inclusive do que o que a gente dimensiona, né? E que deve ser considerado na decisão terapêutica. Um paciente jovem com 2 eventos num curto intervalo de tempo, né? Por uma sorte, acaso ou destino, o paciente não tem déficit, mas poderia ser um paciente sequelado e jovem com alguma limitação. Então, esses pacientes merecem ser discutidos, bem investigados e abordados para evitar ao máximo e reduzir danos. E é isso. Perguntas? Eu queria só colocar que do ano passado para cá, a literatura tem evidenciado um pouco o papel do transtorácico no screen daqueles pacientes com AVC criptogênico. Então, se positivo, de qualquer forma, tem que ir para o transesofágico. Estou falando nisso porque esse paciente, no controle, ele fez um transtorácico. Interessante que o transtorácico dele seja feito com microbolhas, porque em relação à sensibilidade do colo, para ver se tem fluxo ou não, seria baixa. Mas ele poderia fazer um transtorácico com manobra de valsalva e com manobra abdominal. Como ele tinha um FOP grande, então o transtorácico vai mostrar alguma coisa, né? Da ausência do shunt, do controle. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi feito com microbolhas ou com manobra de valsalva. Eu acho que sim. Não tenho certeza. Esse eco de controle. Eu só comentei porque como não tem na descrição lá, não vi. Eu só sim, vi a descrição de ausência, então não sei se foi feito. Oi? Wesley e Ellen. Pode falar. Não, parabéns aí a apresentação, muito bom caso, bem interessante. Primeiro eu queria, depois, Ellen, que você explicasse esse último slide aí, que é bastante interessante, esse esquerda e direita aí. Estou brincando, depois a gente fala sobre isso. Bem mas esse tá bom, esse slide está bem bacana. Não, mas é o seguinte, eu queria saber assim, como é que ficou a diretriz depois desses últimos trabalhos, porque eu estava olhando assim de relance, não necessariamente o paciente, para entrar nesses últimos estudos, ele precisou ter AVC isquêmico prévio, não é isso? Não. Não é isso, Wesley? Não. Então, assim, a gente... Ô, Augusto, me parece que nos trabalhos iniciais, aqueles 2 primeiros, os pacientes tinham AVC reincidente, não é isso? É isso, então. Mas eu olhei assim de relance a tabela. Não sei se alguém está com trabalhos... Eu não estou lembrado desses últimos trabalhos, mas como é que ficou a diretriz para prevenção primária? Eu estou fazendo uma avaliação de um cara de 40 anos e me deparo com um FOP
ele nunca teve AVC isquêmico. Como é que está a diretriz para fechar, se a anatomia for essa que vocês conversaram? Vocês chegaram a olhar a diretriz classe 1, classe 2A? Então, como é que está isso aí? Para prevenção pelo que eu primária. vi, foi até um questionamento que eu fiz na época com o Dr. Vitor, não sei se eu consegui conversar com o Dr. Wesley a respeito, sobre a intervenção que eles deixavam para fazer no evento quando era recorrente, né? Reincidente. Então, em tese, o que deixa aí uma lacuna é que o paciente teria que ter um primeiro evento, né, que não seria abordado, e depois do segundo evento, talvez eu abordaria. Então, assim, aí corre o risco de eu ter um paciente com déficit motor ou algum outro déficit, para depois pensar em abordar. Então, isso que fica um pouco Então, mas se você dê uma revisada nesses últimos 3 trabalhos, a tabela que você mostra, história prévia de AVC, é menos de 50%. Dê uma olhadinha nesse slide para ver se eu estou falando, se eu observei certo ou estou falando errado. Parece que, olha aí no seu computador rapidinho, parece que história prévia da AVC é menos de 50%, em torno de 30%, 20%. Era bom checar esse dado, porque a ideia que ficou durante muito tempo era a recorrência. Mas como é que está isso na diretriz? Alguém que está no grupo? Zé Augusto, diretriz ainda, eu acho que a diretriz ainda não recomenda como prevenção primária. Mesmo com alta complexidade. Então, realmente, tem que ter um AVC prévio. O primeiro. Mas esses últimos 3 trabalhos, eles exigiam AVC prévio. Veja nessa tabela. Por favor. Ah, ele está com essa tabela aí? Eu tenho uma tabela de um slide dos 5 trabalhos, histórico de AVC, embaixo tem histórico de AVC, alguma coisa do tipo. E Ellen apresentou, não é, Ellen? Estou na minha aula. O último trabalho que foi o Defense PFO. Isso é bem interessante de ser discutido. Então depois a gente vê isso aí. É um detalhe que eu tenho um artigo aqui no meu celular, mas eu estou com medo de piorar a microfonia aqui dele. Peraí. O Wesley. Oi, chefe. Eu estou precisando sair e queria parabenizar a Ellen pela bela apresentação, parabenizar você pelo sucesso no procedimento percutâneo e gostaria de saber como esse paciente tem evoluído, como ele evoluiu neurologicamente do quadro da ataxia cerebelar. Ele foi no meu consultório hoje. Ele está ótimo, tá jogando bola. Ele é um paciente de 43 anos, um paciente muito ativo, é até forte, assim, musculoso. Ele está super contente. E um grande benefício, né, doutor Lauro? Ele não vai precisar ficar usando anticoagulante com 43 anos. Não tem dúvida, resolveu o problema dele. As pessoas esquecem do risco de sangramento, né, dessa anticoagulação. Isso. Olha, parabéns a todos, viu? Uma aula espetacular. Obrigado. Um grande abraço. Obrigada. Esse slide aqui, doutor Zé Augusto. Zé Augusto, eu tenho algo a dizer sobre essa pergunta das diretrizes. Raquel, o que é que você falou, Raquel? Então tem a obrigação de ter AVC, né? Parece que tem, sim. Todos tiveram. Tem a obrigação. Tem. Então foi outra tabela que tinha histórico. Então era o desfecho que eu vi errado. Então tem a obrigação de ter AVC. Zé Augusto. Eu fiquei com receio de dar uma informação errada, mas que eu saiba, era obrigatório ter tido um AVC criptogênico nesse caso. Então é que eu vi essa tabela aqui, infarto Vocês conseguem me ouvir?
Tá ouvindo sim, Raquel, só que tá uma microfonia grande aí, não sei qual é o microfone aí, mas está muito grande. Pode falar, Raquel. Olha só, um resumo que a gente obteve no último congresso do ECO do ano passado sobre esse assunto e sobre a dúvida que Zé Augusto colocou, eu tenho um resuminho aqui. O comentário foi esse. Muito ruim, né? Previne novo AVC, as evidências dizem que não, se for feito como profilaxia primária, exceto em mergulhadores. E que provavelmente Exceto o quê? não, exceto em mergulhadores. Mergulhadores, mergulhadores profissionais. E alguns relatos em migrânia também, refratária. E que provavelmente não previne se o paciente for maior que 65 anos, ou seja, idoso, que tiver outros fatores de risco, uma lesão não típica na ressonância, um Doppler transcraniano com menos de 10 microbolhas, e no ETE as características do FOP não forem aquelas mais perigosas, digamos assim. Agora, fechar o FOP previne novo AVC? Sim, quando no paciente jovem, com história clara, com ressonância bem alterada, com Doppler transcraniano mostrando moderado ou alta condutância, e o ETE com FOP, especialmente aquele FOP de risco. Ou então, no paciente que tiver recidiva do AVC, do AIT, já em uso de antiagregante ou anticoagulante. Ou seja, uma profilaxia terciária. Isso é o que falam as evidências acerca do sim ou do não da profilaxia e da indicação do fechamento. Perfeito, Raquel, isso mesmo. Eu queria saber, Wesley, se nesses estudos tem acompanhamento, se algum desses pacientes chegou a ter AVC após o fechamento. Você tem ideia? Não, o último foi o Defense PFO, não teve nenhum, não teve, no grupo que fechou, zero, sobrevida livre de eventos, 100%. Já no grupo de terapia medicamentosa, a sobrevida livre de eventos, 87%. Então, uma diferença de 13% no Defense PFO. Então, no Defense não teve nada, nenhum AVC no segmento naqueles que fecharam. E só 2 pacientes que tiveram complicação foram derrame pericárdicos que não precisaram de abordagem cirúrgica. Não teve nenhuma embolização. Então, é um procedimento muito seguro. Agora, tem que saber indicar muito bem, né? Porque não adianta fechar um forame se o mecanismo do AVC não tenha sido assim, favorecido por ele ou causado por ele. Porque a fonte do trombo, do êmbolo, não se sabe ainda ao certo se é totalmente no átrio direito, que após uma manobra de valsalva passa para o átrio esquerdo e emboliza, ou se esse trombo é dentro do forame. Eu acredito, assim, conversando com alguns colegas, que acho que o mais provável é que esse trombo, esse êmbolo, forme realmente ali no forame. Mas não dá para ter certeza. Já foi visto, inclusive, em alguns procedimentos, intraprocedimento, trombos dentro do forame. Agora, se é só formado dentro do forame ou formado no átrio direito, não dá para ter certeza. Agora, uma coisa que eu não me convence muito do ponto de vista de terapêutica medicamentosa é aspirina, porque você veja, mesmo independente de formar ali no forame ou no átrio, e formar em membro inferior, etc., a gente tem visto que a aspirina não é muito eficaz se você levar em conta, por exemplo, a fibrilação atrial ou outros processos fisiopatológicos na prevenção do AVC, né? Então, mais provavelmente, a anticoagulação talvez seja um mecanismo mais seguro aí de prevenção. Como é muito difícil, né, você ter essa certeza, teria que ter um N muito grande para ter uma associação causa-efeito.
os trabalhos que mostraram a diferença de antiplaquetário com anticoagulante não mostrou diferença. Mas, assim, se a gente for analisar a farmacocinética do AS e do anticoagulante, provavelmente a gente vai imaginar que o anticoagulante proteja muito mais. Mas, assim, nos trabalhos não houve diferença. E aquela história, né? Manter um paciente jovem anticoagulado, geralmente na fase ativa, de produção muito ativa, é complicado, né? E geralmente são pacientes sem comorbidades ou com comorbidade nenhuma. Agora, pergunta, será que vale a pena fechar um FOP depois de 60 anos? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é muito difícil, tem que individualizar muito, muito o caso. Porque a maioria dos trials foi entre 18 e 60 anos. Mas isso não exclui que possa ser fechado um FOP no paciente acima de 60 anos. Geralmente não se fecha porque são pacientes que já têm múltiplas comorbidades, hipertensão, diabetes, pode ter já um tipo de arritmia, ou doença arterial coronariana, aterosclerose. Então, eles geralmente têm outras causas que podem também ser responsáveis por algum evento tromboembólico. Então, é mais difícil pensar em fechar o FOP num paciente acima de 60 anos. Mas não é uma contraindicação absoluta, não. Bem, pessoal, eu queria aproveitar, já pedir desculpa a todos pelos inconvenientes que nós tivemos. Vamos procurar corrigir isso para a próxima apresentação. Agradecer a apresentação de Ellen e também do Wesley, com seus comentários pertinentes, de Andréa, Raquel e todos os mais. E convidar todos para que na próxima semana tenhamos mais uma reunião e espero que com a pontualidade de sempre e sem intercorrência. Então, obrigado a todos e até a próxima semana. Um abraço. A foto cair de mensagem para o Dr. José Augusto, que gostou da imagem. Boa noite. É que ele saiu, Ellen. Você vai ter que depois explicar para ele. Senti muita falta do Dr. Bosco. Acho que ele ficou meio estressado com o tempo. Não, o Bosco entrou, ele queria convidar, mas estava achando uma microfonia muito grande e estava com dificuldade aí de falar. Ele falou para mim aqui no particular. Bem, mas eu acho que não tirou o brilho da reunião, o assunto foi muito interessante, muito bem apresentado, um assunto atual que interessa a todos nós, né? E vamos em frente com a nossa reunião. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.